Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você já é inscrito aqui do canal, muito bem-vindo mais uma vez. Caso não seja, muito prazer. Sou Everton Cordeiro e te convido já a se inscrever agora mesmo por aqui e fazer parte, né, dessa família patriota. Estamos aqui sempre com as últimas informações da política, principalmente as que envolvem a direita e o presidente Jair Bolsonaro. Sempre estamos aqui com as vozes dos parlamentares de direita, que são lá os nossos representantes, né, em Brasília. Também trazemos aí a análise dos jornalistas renomados, mas só daqueles que ainda não se venderam para o sistema. Então, se você é patriota e não aceita mais, né, ser enganado por essa mídia vendida, você tá no lugar certo. Você não pode ficar de fora. Já se inscreva agora mesmo em nosso canal. Além de se inscrever, eu peço para você que deixe o like, ativa o sino das notificações e antes de soltar o play desse vídeo, também peço para você que compartilhe o conteúdo para que ele chegue aí no máximo de pessoas. Então vai lá, clica no joinha que é rápido, é fácil, é grátis e você vai estar nos ajudando muito. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. O Procurador-Geral da República, será que ele achou alguma coisa? Será que o procurador achou? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonorreia, se manifestou pela rejeição, sem análise do mérito, dos pedidos contrários à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu o ex no Brasil. As ações são do Partido Novo e da OAB, também conhecida como tampão ou absorvente. A decisão de Moraes foi validada pela primeira turma da Mônica, pela primeira turma do STF por unanimidade. Conhece? Decisão tomada por unanimidade? Não é unanimidade, é unanimidade. Tá? E não foi levada ao plenário da Corte. Em seu despacho, enfim, Gonorreia afirma que a decisão da primeira turma corresponde à decisão de todo o Supremo sobre o assunto. Aspas para Paulo Gonorreia. Quando o STF se manifestou, hein? Está sentindo manifestar? Manifesta por meio de qualquer dos seus órgãos. Então, ó, presta atenção, você aí em casa, quando você manifesta por qualquer dos seus órgãos, essa decisão se assume como deliberação do próprio tribunal. É isso aí que disse o Paulo Gonet. Valendo lembrar que o Paulo Gonet, na ação do Clezão, a ação do Clezão, eu sou advogado da família, da viúva e das filhas, sabe? E eu elenco ali uma série de crimes, porque o Alexandre de Moraes precisa ser só empichado, ele precisa ser preso. Este homem precisa ser preso. Ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil, é fácil assim. E uma vez que o Moraes ele não observou as regras processuais no caso do Clezão, e ele morreu dentro da papuda, veja, não quero dizer porque o imbecil do Toffoli, Tofogígio, ele não entende direito, né? Então ele fala assim, como é que o Alexandre de Moraes matou? Não, não matou ninguém, não foi dito que ele matou. Foi dito que ele assumiu o risco da morte à medida que ele manteve ele preso fora da previsão legal. É isso que acontece. Mas querer que o Toffoli estude é demais. Aí o Paulo Gonorreia, entre tantos crimes que eu coloquei na petição, um deles é o abuso de autoridade, porque a lei do abuso de autoridade diz que comete crime de abuso de autoridade um juiz, e o Alexandre de Moraes é, lamentavelmente, um juiz, quando ele deixa de apreciar e de conceder uma liberdade provisória quando a lei manda. No caso do Clezão mandava, mas ele passou 300 dias sem olhar o caso, Alexandre de Moraes. E a lei fala dentro do prazo razoável. Eu acho que 300 dias sem analisar um caso de um doente ultrapassa o tal do prazo razoável. E eu perguntei na petição o que é prazo razoável. O Toffoli ignorou, porque não deve ter lido. O Gonet também ignorou, ele falou de tudo, menos da porcaria do prazo razoável. E agora aparece Paulo Gonet assumindo aí uma posição inexata do Barroso. Diz que não é caso do plenário assumir. Mas a lei brasileira diz que casos de repercussão nacional devem ir ao plenário dos 11 ministros, e não só da turma que tem 5. Mas ele usou esse argumento porco. Por interesse será de
quem, professor Suano? Pavinato, inicialmente meus cumprimentos a ti e pelo trabalho que você está fazendo. Eu estou curioso para ver essa peça. Eu vou mandar você vai para o lançar. senhor revisar, o senhor quer? Eu O senhor é aceito, professor. é muita honra, seria uma grande Então, honra eu para lhe mim. mandaria, vou mandar daqui a pouco. Fico muito honrado. Mas veja, alguns pontos do que foi apresentado pelo Procurador-Geral da República, realmente acho que cabe muito bem o termo aí procurador. Não pelo sentido procurador que a gente conhece, questão jurídica, mas parece que alguém está sempre procurando algo. Nunca acha aquilo que é bom, mas para achar o que não serve para nada, parece que a sua procura tem resultado. Mas me incomoda bastante o fato de ele ter utilizado o argumento de que 5 substituem 11 e a decisão desses 5 vale para toda a instituição. Mas ele, inclusive, foi adiante, ele praticamente referendou aí a ideia de que uma decisão monocrática também vale para todo o Supremo. Ou seja, ele colocou diante de nós um quadro de que qualquer decisão que é feita pelo Supremo, independentemente daquilo que é a ordem lógica, se não a ordem jurídica, ou as determinações que sejam regimentais, ou determinações que sejam legais ou constitucionais, ele considera como tal válido. E aí, dentro do que ele fez, ele praticamente já disse para o Cássio Nunes, não adianta você levar adiante, porque a turma aí não vou dizer a quinta série, porque a quinta série é uma época muito maravilhosa. A turma dos 5 contra 1. São 5 contra o X. Espetacular, porque com todos os significados do 5 contra 1, que é exatamente isso, indivíduos egoístas que não têm capacidade de se relacionar e vivem na sua solidão e angústia da ousadia e da arrogância. Foi maravilhoso você falar isso. Ou seja, ele pega e coloca diante de todos nós uma situação de que aquela decisão que foi lá feita disse já para o Cássio Nunes, não adianta você querer ir além, porque eu já botei como procurador, aquele que está sempre procurando, na República, que não vai ter efeito nenhum. Cale a sua boca e fique do nosso lado. Se a turba quer o X, o PGR masturba. YouTube Premium é o YouTube sem anúncios e download de vídeos. Para você assistir programas culinários enquanto janta no avião. Teste por 1 mês grátis. Mas aí ele pega e disse para o Cássio Nunes, não faça, não vai adiante. Agora o recado que ele está dando para o Cássio Nunes é, escolhe em que turma você está. Não é na segunda nem na primeira, é a turma de cá contra a turma de lá. É um palavrão muito feio, mas quando eu morava, eu não vou falar o palavrão, quando eu morava em Manaus, tinha um ditado que as pessoas diziam, o grande problema é quando você tem uma sociedade que se divide em 2 tribos. Por favor, não vou falar o palavrão. A tribo dos papa-pim e a tribo dos pim-papado. Ele quer dizer isso, você tem que estar na tribo daqueles que só ferram com todos. E botou o dedo na cara do Cássio Nunes. E aí é que nós vamos ver. Cássio Nunes, se ele, porventura, garantiu que uma decisão monocrática também vale para todo o Supremo, porque ele estendeu para qualquer situação. Por que você não toma uma decisão monocrática e acaba com essa bagunça? Para isso tem que ter peito. De que lado ele quer estar? Do lado do povo ou do lado deles? No caso do lado do povo, é dos papados. Agora, já que o Tem senhor que ter usou a coragem. sabedoria amazônica, né? Eu vou dizer outra frase da sabedoria amazônica para o Cássio Nunes. Vê se você concorda, Geisiane. Cássio Nunes, bate forte o tambor, eu quero é tique-tique-tique-tique-tá. Olha, o que a gente está vendo aqui é um completo conluio, né, dali dos poderes, eles bem harmônicos. As pessoas gostam de falar assim, não, mas os poderes né, estão funcionando. Não, o problema é que eles estão harmônicos demais. Esse que é o problema atual. O problema atual do nosso país é que há uma harmonia fora do comum entre os poderes que nós temos aqui no nosso país. Essa decisão, ela já é ilegal porque ela poda a liberdade de expressão da rede social, ela poda a liberdade de expressão de quem a usa. Então, assim, ela poda a liberdade de expressão de milhões de brasileiros. Então, ela já é ilegal. O que a gente está vendo não tem problema ser ilegal desde que ela tenha sido tomada pelo Alexandre de Moraes. Foi basicamente isso que foi dito. Se ela é ilegal ou não, se ela vai respeitar ou não a Constituição, não importa. O Paulo Gonet disse isso pra gente, a grosso modo. De que se o Alexandre de Moraes tomou a decisão, todos nós temos a obrigação de respeitar a decisão, ainda
ainda que ela seja ilegal, ainda que ela seja restrição de direito, ainda que ela seja de forma ditatorial, não interessa. Se o Alexandre de Moraes falou, o Paulo Gonet está dizendo que ele autoriza e que está tudo certo. E aí, é por isso que eu sempre bato na tecla, não é que o problema do STF seja somente o Alexandre de Moraes, porque a gente tem as outras peças. Mas nesse momento, ele é o mais simbólico. Então a gente precisa pelo menos resolver esse para ver se os outros dão uma baixada de bola e coloca aí a mão na consciência. Porque se encontrar um, né, a bola baixa, sobe, baixa, sobe, baixa, sobe. Ou não é, Luiz Arthur Nogueira? Pois A baixada de bola sempre tem uma puxada para frente. Quem sabe dá uma resolvida, né? A hora que a gente acha que ela baixa, pá. Que horror, Pavinato. É um pedala, Robin. Ô, Pavinato, a gente tem falado aqui diversas vezes que as decisões arbitrárias do Supremo, em especial do ministro Alexandre de Moraes, também geram prejuízos na economia, né? Então a gente já falou aqui sobre investimentos que estão deixando de vir para o Brasil, a imagem do país que foi jogada na lata do lixo, né, através do Elon Musk, que tem dado publicidade aos desmandos que ocorrem aqui no Brasil. Agora eu queria trazer hoje um fato novo, trazido pelo pelo economista Paulo Rabelo de Castro, que já foi presidente do IBGE e já foi presidente do BNDES. Ele participou de uma audiência lá no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, e ele mostrou um estudo segundo o qual o custo social do fechamento do X aqui no Brasil é de, no mínimo, portanto, é um estudo conservador, segundo as palavras do Paulo Rabelo de Castro, o custo social do fechamento do X aqui no Brasil é de, no mínimo, 10 bilhões de reais nos primeiros 12 meses. E ao longo de 5 anos, esse custo chega a 18 bilhões de reais. Ou seja, uma canetada do ministro Alexandre de Moraes custa ao Brasil 10 bilhões de reais ao longo de 12 meses. Que baratinho, hein, Marcelo Bella? Quer uma caneta dessa? O que você tá fazendo, pai? Pedindo comida pra gente, ó. A mamãe deixou esse peixe fresquinho. Esqueceu? Depois não sabe porque eu puxo sardinha pra mamãe. A exclusiva tecnologia AutoSense preserva de verdade por muito mais tempo. Electrolux, sua casa bem vivida. Caneta azul, azul caneta. Lembra dessa? Já viu essa? Já viu? Sim. Desculpa. Pois é. Dr. Gonet, jurista, né? Ele faz parte do Ministério Público desde 1987. Ele também é defensor do governo militar e é sócio e amigo do ministro Vossa Excelência Alexandre de Moraes, né? Basicamente, em primeiro ponto, o Dr. Gonet, ele desrespeita a opinião de 370 mil associados da OAB, que provavelmente ele também faz parte, né? Então não é possível que através de uma ação da própria OAB e ele rejeite essa ação, né? Ele está desrespeitando os seus pares, os seus associados. O bloqueio do X do Brasil já causou, como comentou o Arthur, muito prejuízo, né? Para os investidores do X, 28 bilhões de prejuízo, né? O que passa uma mensagem direta que o Brasil não seria um lugar seguro para investimentos. No Brasil de hoje está parecendo que se opor à censura, porque a gente está trabalhando agora sobre um fato que é censura, é como fazer amor com o gorila, Pavinato. Você sabe como é que fazer amor com o gorila? Não, nunca tive essa experiência. Amor com o gorila é do jeito que ele quiser, né? Então quem vai se opor agora à censura vai fazer amor com o gorila. Então a população brasileira tem que se manifestar contra o X da questão, que é a perda da liberdade. Então é a população que vai ter que se manifestar sobre isso. Muito bem. Em nota, né, a ANJ, que é ANJ, Associação Nacional de Jornais, criticou a decisão de Moraes de proibir o uso do VPN para acessar o X do Brasil. No texto, a entidade afirma que a restrição afeta o trabalho da imprensa, que por força de missão precisa acompanhar a plataforma de Elon Musk. Aspas para a ANJ. A ANJ tem recebido uma série de informes de veículos e jornalistas que deixaram de ter acesso a visões, relatos e pensamentos de diferentes fontes de notícias dentro e fora do Brasil, e que são corriqueiramente distribuídos por meio da plataforma. Fecho aspas. A associação pediu para o STF rever a proibição de acessar o X e uma eventual punição. E ainda disse que a falta de acesso atinge diretamente o dever do jornalismo profissional, além de restringir o livre trabalho da imprensa. Só agora, né, a ANJ descobre o óbvio,
Mas tá aí, pelo menos se manifestou. Né? Pelo menos se É o manifestou. famoso antes tarde do que mais tarde. Né? A NJ está correta com 12 dias de atraso, porque o fechamento do X ocorreu no dia 30 de agosto e nós estamos no dia 12 de setembro. Só agora ela descobriu que isso atrapalha o trabalho jornalístico. Impresso, jornal impresso, daí demora para chegar no Pois é, essa gráfica está muito lenta, hein? Demorou 12 dias para rodar. Mimeógrafo. Mas olha, Pavinato, eu fiz uma pesquisa, a NJ, desde 2003, Arthur, ela vem reclamando e vem com audiências junto ao presidente Lula, nos seus mandatos como presidente do Brasil, falando sobre o cerceamento da liberdade e da expressão jornalística, isso, inclusive atrapalhando a veiculação publicitária e prejudicando economicamente as empresas que fazem parte da associação. Então, acho válido essa nota da NJ e lembrando que 225 mil pessoas que utilizavam o X, né, o ex-Twitter, na verdade estão sendo cerceadas e muito mais do que isso. Com essa decisão que refere também ao uso do VPN em relação a uma multa absurda de 50 mil reais para quem fizer isso em relação ao X através do VPN, são 60 milhões de pessoas que utilizam o VPN hoje no Brasil. Como é que vai fazer? Será que nós vamos ter clones fazendo essa supervisão? É engraçado, porque, você veja, você paga uma multa de 50 mil por usar o X irregularmente no Brasil. Mas a mulher do Alexandre de Moraes, a Carminha, não paga nada para usar avião da FAB irregularmente. Engraçado, né? Mas, Pavinato, a lógica, não sei se eu entendi bem a lógica do que o Marcelo apresentou, mas me parece que a lógica deles é exatamente colocar o absurdo, que se isso for tornado, for normalizado e a sociedade acabar acatando, até pelo tempo que vai sendo disponibilizado para tanto, ele acaba aplicando essa punição para aqueles que eles conseguem alcançar. E o que consegue alcançar é aqueles que estão na sua alça de mira. Ou seja, você joga uma coisa absurda e as pessoas normalizam e depois eles aplicam diante daqueles que eles querem. Ou seja, se porventura a esposa de algum desses ministros utilizar o VPN, por exemplo, simplesmente eles vão dizer não, mas não estava no nosso foco, porque nós temos criminosos de verdade para ver. Mas a lei, uma das coisas que estabelece um Estado equilibrado, uma sociedade equilibrada e um Estado democrático de direito, é que haja o princípio da isonomia. Não interessa se foi uma ação ou 10 ações. O que interessa é que o crime foi cometido. Se ele define como crime você utilizar o VPN e dar uma multa de 50 mil reais por dia, e não tem gente para fiscalizar, parece que é a história do Brasil que está sendo colocada aí. Coloca-se uma lei e não tem quem fiscalizar. Aí depois fica dizendo, como é que a gente fiscaliza? Não tem problema, porque a lei não foi colocada para fiscalizar e trazer a ordem. Ela foi colocada para que nós a utilizemos quando for ao nosso benefício. Para coagir. Para coagir. É isso aí. Essa que é a lógica. É a lei do porrete. Olha, a gente está falando há muito tempo sobre a liberdade de imprensa e aí eu preciso mencionar o que aconteceu aqui hoje na Oeste, por exemplo, que foi uma bela demonstração do que é a liberdade de imprensa. Eu nunca comprei esse discurso de que a imprensa ela não parte de uma perspectiva política. Existe uma coisa chamada editorial e a imprensa ela tem o direito, a liberdade de ter a sua própria perspectiva política desde que ela deixe claro. Olha, aqui nesse veículo de comunicação nós temos determinada perspectiva política, é o que acontece na Oeste. Nós temos a nossa linha editorial, nós respeitamos todas as outras opiniões, mas aqui nós partimos dessa premissa. Eu falo o que eu quiser. O Augusto falou que eu posso falar o que eu quiser. Você é o Pavinato, né? Você pode. O Augusto falou. Você pode, você está liberado. Então, assim, não há um problema em um jornal, qualquer um deles, ter uma linha editorial e partir de uma perspectiva política. O grande problema da imprensa brasileira é que ela se passa como imparcial e isso confunde a audiência a achar que aquilo dali é verdade. Você não acha que a Vera Magalhães é imparcial? Ah, ela é super. Você não acha que o Bonner é imparcial? O salário que eles recebem, então, haja imparcialidade. Você não acha que a Daniela Lima é imparcial? A Daniela Lima. Mas, a questão não é ela tem tantas imparcialidade. fontes. Como a Gisiane está falando,
Veja, você não pode exigir neutralidade de ninguém, porque você parte sempre de uma perspectiva. Mas se você não consegue ser neutro, você pode ser imparcial. Mas mesmo assim, às vezes você não consegue ser imparcial. Você acaba sendo parcial nas suas análises. O que você tem que fazer é tentar ser isento. Como é que você faz para ser isento? Traz um conjunto de elementos que possa configurar. Mas se ainda assim você não consegue ser isento, você tem um dever moral de ser honesto intelectualmente. É isso que norteia. Não existe um problema, por exemplo, de o Diário Oficial da União estar recebendo recurso, publicidade, quer que seja, e só colocar a voz da presidência. Como é que a Daniela Lima vai ser honesta intelectualmente se ela não tem intelecto? Mas aí é que está o detalhe. O que interessa para nós não é que eles sejam parciais ou que eles estejam defendendo uma perspectiva política ideológica ou um determinado governo. Não é isso. A questão é, exemplo, só para encerrar. O switch está quebrado. Vocês estão notando, né, que o switch está quebrado, né? Todo o povo fala, fica focado em mim. Deve ser muito bonito. Dá mais audiência. Deve ser muito bonito. Mas só para mostrar a honestidade intelectual, e é rápido. Eu lembro que teve uma nota no Diário Oficial da União que apresentou as imagens quando um jovem que era entregador de pizza foi assassinado por um policial mau caráter. Aí mostraram a foto do rosto desse entregador de pizza. Ora, outros meios de comunicação mostraram uma foto do corpo inteiro. Realmente, ele era entregador de pizza, mas uma pizzaria artesanal. O terceiro mostrou algum nudes? Não, mas aí, era uma pizzaria artesanal porque a pizza que ele estava entregando tinha formato de fuzil. Qual é a questão da honestidade intelectual? Eu posso simplesmente dizer, não gosto da polícia e gosto dos bandidos. É direito teu. O que você não pode dizer é que o bandido era uma vítima, que era um trabalhador comum, e o policial um assassino. E para mostrar que o policial é um assassino, mostra o rosto do cara. Ninguém pode dizer que gosta do bandido. É crime dizer que gosta do bandido. Entendeu? É crime isso. Mas no Brasil está normalizado. Mas o ponto é justamente esse. O ponto é que isso não é passado para a audiência. A audiência que tem menos acesso à rede social, a audiência que tem menos acesso à informação, olha para essa grande imprensa, olha para uma emissora como a Globo e acha que a Globo está falando da verdade. Quem é que começa a mudar esse cenário? Rede social, Twitter. O Twitter está lá, todo mundo está falando, tem as notas, né, dos usuários sobre o que é mentira, o que não é, e aí você começa, de fato, a democratizar. E aí que é o ponto. Eu lembro que na época do Twitter, bem no comecinho, o William Bonner fez uma conta e não aguentou. Ele espanou o negócio e foi embora. Porque ele disse que ele recebia muito discurso de ódio. Não. Essas pessoas, elas estavam ali numa redoma de vidro, tiveram contato de verdade com o público, com a realidade e se incomodaram com isso. Então foi aí que começou a ter o problema, o choque de que o Twitter joga luz nesse problema e fala, opa, pera lá, ali não é bem a verdade. Eles estão se passando por imparcial, mas não é bem a verdade. E aí, só para mencionar o exemplo que nós tivemos aqui hoje. Hoje nós recebemos a Tabata Amaral na sabatina. A Tabata, ela é de esquerda, todo mundo sabe. Ela não foi desrespeitada, ela não recebeu perguntas indiscretas, indelicadas, deselegantes, mas ficou claro que a percepção do jornal é uma, ela é outra, todos eles são bem-vindos e é assim que se faz comunicação e é assim que se faz democracia. Então, eu gosto mais do estilo do Chacrinha. Jogando peixe, abacaxi, o negócio. Também, entretenimento, uma baixaria. O povo gosta de baixaria. Gosta, eu também gosto, mas ali, às vezes, a gente precisa segurar a onda. Então, o ponto é esse. O ponto é que o X joga a luz sobre isso e a NJ, ela faz bem de colocar isso, né, de fazer a nota. Eu acho importante, ainda que seja no campo simbólico, que a gente tenha sempre essas ações. Olha, nós vamos falar aqui daquele assunto. Aliás, eu vou dizer uma coisa já. Eu vou começar a trazer aqui, todo começo de programa, aquele painel da votação do Senado. Tá? Aqueles que estão a favor do impeachment do Xerxes, também conhecido como Moraes Maduro, também conhecido como Senhor Batata Sem Graça, também conhecido por tantos nomes, né? Então, quem está a favor, quem está contra e quem está indeciso. Tá? Quem está a favor, quem está contra e quem está indeciso. Ao que me parece, já tem 35 a favor. 36. 36? Subiu. Hoje. Então, 36 a favor, quantos contra? 16. 16. E 29 indecisos. 29 indecisos. Nós vamos bater na tecla desses 29. Boa. Nós vamos chamar para conversar. E aí você vai fazer o seguinte. Você que vai votar esse ano para prefeito, presta atenção nisso aqui. Você vai ver quem esses senadores estão indicando, quem eles estão apoiando. Se ele estiver apoiando, não vota. Por mais que você gosta do candidato, se o senador estiver apoiando, não vota.
Vota em outro. Vota em outro. Porque se é isso que você quer, é isso que você merece ter. Barbie. Não, impeachment. Ok? Então nós vamos começar a jogar a luz, esgarçar a luz em cima deste pessoal, porque isso é muito importante. Tem 2 em São Paulo, hein, indecisos. Quem? 2 senadores. O Giordano, que era suplente do Major Olímpio, que morreu de Covid. Ele de qual partido? O Giordano, te falo já. O Jojo. Isso. Eu confesso que eu nem conhecia, Giordano, né? Mas foi eleito pelo Major Olímpio, então foi eleito com base de direita. E a Mara Gabrilli, E a Mara Gabrilli. que é PSDB. O Ciro Nogueira já se decidiu? Indeciso Do PP? também. O Ciro Nogueira, pelo menos, que é o presidente do PP. Tá? Giordano é Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Isso aí é uma postura É. intelectualmente Romário tá honesta. indeciso também. Assume uma posição e mostra É. um determinado caminho para a sociedade, É. sem ficar com mascaramentos. E é isso mesmo. Agora, por exemplo, com todo respeito, a Mara Gabrilli, ela parece que ela se esforça para ir tomar a decisão errada. A postura dela na CPI da Covid foi algo que, pelo amor de Deus, é algo que ela chegou lá, falou uma coisa só, se vitimizou, ficou do lado das mulheres e saiu. Quando teve aquela CPI que foi a CPI da farsa, da fanfarronice. Pô, aquilo foi um circo. Agora, para lembrar vocês, precisa-se de 41 votos para ter admissibilidade, para o processo ir para frente. Tá? 41. Tem 36, faltam 5 para que seja admitido o processo. Porque o impeachment em si, ele precisa de 54 votos. 54. Então ele precisa de 18. Então faltam 5 para o processo poder caminhar e 18 para que, caminhando, se chegue ao resultado que é o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos fazer tudo, nós vamos bater nessa tecla. Vamos convidar os indecisos. Tem gente que não vai vir, é claro. A gente lembrou bem, o Romário está indeciso. O Romário. Aliás, o Romário é de esquerda, é de direita, porque ele já foi PSB, agora ele é PL. Eu não O sei, que é o na Romário? seleção ele era o quê? Então, o Romário, ele chutava de direita, só que ele escreve com a mão esquerda. É engraçado isso, né? Ele Chuta com a direita, com a perna com direita, T. e escreve com a esquerda. Porque tem esse ponto aqui, eu fico meio surdo do lado de cá. Mas por isso que ele já foi de partido de esquerda e hoje ele é partido de direita, mas ele está indeciso sobre o impeachment. Nós fomos entrevistar o Romário na sabatina do Flávio Dino. E nós chegamos até ele lá, ele passa direto, aí as pessoas que estavam em volta dizem assim, ele não dá moral pra ninguém, ele não fala com ninguém, ele fala com quem ele quer, que é o grupo dele, que são os amigos dele, ele não responde pra nada. O Romário é a expressão máxima do sistema eleitoral brasileiro. Os indivíduos chegam lá defendendo apenas a si, ao seu grupo e o que quer que Mas seja. nós faremos uma romaria, agora quem está comido? Bom, pessoal, foi isso. O nosso vídeo de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, peço mais uma vez para deixarem o like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo aí para que ele chegue no máximo de pessoas. Também aproveita, já comenta aí. Deixa no comentário o que você achou de tudo que foi dito. Eu estou sempre aqui lendo alguns comentários, eu até respondo. Então, comenta aí com a sua opinião. É sempre muito bem-vinda e muito importante para darmos voz aqui, né, ao debate. Então, pessoal, vou agradecendo vocês. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima.